Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, desculpa por ter sumido um pouco, é que eu acabei de me mudar, tô aqui na minha casa nova. Demorou um pouquinho pra eu achar um lugar pra gravar. Provavelmente eu vou gravar cada hora num lugar diferente, porque depende um pouco do clima. Agora, por exemplo, tá quente pra caramba. Eu queria gravar lá atrás, onde tem um gramado, mas agora não dá. Então, irmãos, me desculpa se eu não respondi a mensagem de algum de vocês, porque eu tava atrapalhada com a mudança. Mas eu tive uma ideia, me ocorreu perguntar para alguns inscritos, né? Perguntar para inscritos alguma dúvida deles para eu poder estar dando ideia de fazer vídeo. E eu perguntei, hoje mesmo eu perguntei para uma irmã, alguma dúvida dela, alguma sugestão. E ela passou uma dúvida que ela tem, que é bastante recorrente, dúvida que eu também já tive, que é a questão: devemos orar por todas as pessoas? Né? Ela me explicou assim: Thalita, eu sou intercessora e muitas vezes as pessoas me pedem oração. Então, muitas vezes as pessoas me pedem oração e às vezes eu não consigo dar conta de orar por todo mundo, ou então às vezes eu não sinto paz para estar orando sobre aquela pessoa, para estar intercedendo sobre aquela pessoa. Eu sinto que eu talvez não devesse orar, ou que talvez a própria pessoa deveria estar orando. Então, como é que a gente faz, né? O que eu faço, né? A Bíblia nos ensina a orar por todos. Você mesmo, Thalita, já falou pra mim que intercederia por mim e que os irmãos devem estar orando uns pelos outros, etc. Então, assim, causou um certo conflito na mente dela, o que é totalmente compreensível. E desculpa, irmãos, eu tive uma interrupção aqui. Então, assim, isso causava um certo conflito dentro da mente dela, que é totalmente compreensível. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existem tipos de oração, certo? Existe a oração simples, que a gente faz de um jeito mais genérico, e tem a intercessão, que é o clamor, que é a guerra espiritual, quando a gente compra aquela batalha e a gente intercede intensamente por aquela causa até que haja um retorno, certo? Então tem essa diferença. O maior exemplo que a gente tem para a gente poder se inspirar e tentar entender é o próprio Jesus. Jesus, com certeza, ele orava por todos, mas ele tinha 12 discípulos que eram os seus discípulos pessoais, né? Ele era mentor desses 12 discípulos. Irmãos, ele não discipulava todo mundo de uma forma assim tão íntima e pessoal. Hoje em dia, né, depois que ele subiu aos céus, é claro que ele faz isso, ele é Deus, então ele vai cuidar de cada um de uma forma pessoal. Mas quando ele estava em carne, era um pouco diferente, né, irmãos? Ele era humano e ele não conseguia estar cobrindo todo mundo de uma forma tão assim específica. Então ele escolheu esses 12 para ele discipular. Com certeza ele intercedia diante do Pai de uma forma bem específica em cada um. Mas o restante das pessoas, os seus outros discípulos, que eram o povo em geral, Jesus orava ao Pai de uma forma mais genérica. Então a gente vê nos evangelhos Jesus falando sobre o rebanho. Ele fala: Senhor, cuida desse rebanho, é um rebanho sem pastor. Por que ele falou que era ele falou assim, são como um rebanho sem pastor? Por que ele falou isso, irmãos? Porque ele estava vendo as pessoas. Então, ele estava vendo as pessoas indo atrás dele aos montes, e ele não podia dar atenção para todo mundo. Eu sei que o que eu estou dizendo pode parecer uma ironia, né? Jesus não conseguia dar atenção para todo mundo, mas ele estava em carne, ele estava humano. E é um exemplo para nós que estamos em carne também. A gente não consegue dar atenção para todo mundo. Então, Jesus orava pedindo para que Deus tivesse misericórdia daquele rebanho sem pastor, né? Depois, futuramente, depois que Jesus partiu, ele levantou vários pastores e, enfim, a gente não consegue dar conta de todo mundo, sabe, irmãos? Né? No nível da intercessão, no nível do clamor, desse jeito assim mais específico. Aliás, eu acho que 12 ainda é muito, é um número alto, é difícil você discipular 12 pessoas nesse nível, né, que Jesus discipulava. É claro que tem pessoas que têm chamado, têm mais talento para isso. No caso dos pastores, como é que funciona? Eu tenho pai pastor e eu sei como é que é. O meu pai sempre dizia que ele nunca gostou de igrejas muito grandes. Por quê?
porque ele não conseguia pastorear todo mundo, né? E as igrejas, quando elas são muito grandes, normalmente elas têm vários pastores. E se isso não for o suficiente, as igrejas criam células, né? Em que você tem grupinhos, e nesse grupinho tem um líder, e aquele líder vai discipular aquele grupinho de pessoas, né? E o pastor vai pastorear, discipular esses líderes, vocês estão entendendo, irmãos? Então, ou a igreja é muito pequenininha, ou ela tem subdivisões. Por quê? Porque o pastor não vai conseguir dar um nível de atenção tão pessoal para todas as pessoas que estão ali, né? Por isso que tem toda essa organização, né? Lógico que o pastor vai orar pela sua igreja, pelo seu rebanho, por todos, mas ele vai tratar de uma forma um pouco mais detalhada pessoas específicas. Geralmente são pessoas que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Sabe, irmãos? Eu lembro que uma vez eu sonhei, lá vem eu, sonhando de novo, né? As pessoas na minha igreja chamam eu de a menina sonhadora. Não sei porquê, irmãos, acho que é porque eu tenho um sono leve, então eu sonho muito por causa disso, porque eu durmo mal, essa é a verdade. Mas enfim, Deus aproveita, né? Então, eu sonhei uma vez que eu tava andando por uma estrada de terra, e nessa estrada de terra tava com eu e a minha família. E eu tava com a minha filha, na época eu só tinha uma, porque eu tenho 2 filhas, na época eu só tinha uma. Eu tava com a minha família, e eu tinha, irmãos, nesse sonho, um dom de voar. Eu conseguia voar, né, eu batia os braços assim, eu voava. E a gente tava andando por essa estrada e no chão apareceram uns leões. A Bíblia fala, né, o leão pode simbolizar Jesus, mas ele também pode simbolizar o inimigo, dependendo do contexto, né, porque Satanás é como um leão que anda ao redor, rugindo e bramando, buscando a quem possa tragar, como está escrito. Então apareceu esses leões, e ele queria devorar a gente. E eu tinha esse dom de voar. Eu acredito, irmãos, pelo contexto de sonhos, que esse negócio de voar em sonhos tem a ver muito com viver pela fé, sabe? Viver de fé. Então, eu conseguia voar. E eu, quando eu flutuava, eu conseguia me manter longe dos leões. Só que o meu desejo, no meu coração, era poder pegar todo mundo, toda a minha família e carregar para cima para voar comigo, né, para manter eles afastados do perigo. Só que eu não tinha forças em mim mesma para carregar todo mundo. Eu lembro que eu peguei minha filha, né, que era mais levinha, que era a mais vulnerável que estava ali, que era a que mais doía no meu coração, que eu sabia que ela era muito pequenininha, e eu consegui carregar ela não lembro se com as pernas, de que maneira ela estava agarrada em mim, mas eu conseguia voar e com muita dificuldade, irmãos, batendo os braços, fazendo um grande esforço para conseguir me manter uma altura suficiente para que o leão não a pegasse. Só que eu não conseguia fazer isso com todas as pessoas, né? Eu não conseguia carregar todos numa altura que fosse o suficiente para manter eles em segurança. E as pessoas que estavam no chão, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que se defender. Eles sabiam lutar, eles tinham, se eu não me engano, uma espada, algum tipo de arma, então eles iam lutando. Eu ia em cima carregando a minha filha e eles iam embaixo lutando. E eu ia acompanhando de cima. Até que chegamos num lugar onde tinha um precipício na estrada, uma parte em que eles não tinham como atravessar, porque no caso eles não voavam. Então, o que eu fiz? Eu botei a minha filha do outro lado, né, no lugar de segurança, e fui pegando membro por membro da família e levando um de cada vez até o outro lado. Eu tive mais dificuldade com as pessoas mais pesadas, mas eu consegui levá-los. Então, assim, o que esse sonho me explicou? Que a gente consegue combater em guerra espiritual com um de cada vez, ou com alguns de cada vez, dependendo do seu nível de fé e da sua maturidade, entende, irmãos? Depende muito da maturidade de cada um. Tem pessoas que são mais maduras e que têm mais preparo e conseguem cobrir mais gente, né? Jesus conseguiu cobrir 12, que eu acho muito, irmãos, sério. Enfim. Então, é isso que o sonho estava querendo dizer. Então, assim, muitas vezes, a própria pessoa, ela tem que combater, ela tem que ter o quarto de guerra dela, né? Claro que se a gente é bebezinho espiritual, quando a gente acaba de se converter, ou então quando está no processo de conversão, às vezes é necessário que alguém pegue essa guerra por você e lute por você, porque você não tem condições, né? Quando uma criança pequena, por exemplo, mas se a pessoa já tem um pouco mais de vivência,
ela tem que encarar a guerra, fazer as intercessões dela, as orações, e tudo certinho, tá, irmãos? A irmã me falou assim, que ela tava com um pouco de dificuldade, porque tinha uma pessoa, ela disse que era mais de uma pessoa, mas tinha uma pessoa que ficava atrás dela, pedindo oração o tempo inteiro, pela família, pelo filho, no caso. Falava assim, ora pelo meu filho, ora pelo meu filho. E assim, ela sentia de Deus que a pessoa deveria começar a interceder pelo filho dela mesma, entende? E acho que provavelmente por, não sei, por falta de entendimento, não sei, a pessoa às vezes vai buscar oração em pessoas que ela considera mais madura e que tem mais fé, então ela acha que a oração do outro é sempre melhor. A minha oração nunca é boa, a do outro é sempre melhor. Então a pessoa não ora ela mesma, ela vai buscar a oração dos outros. É errado a gente pedir oração para os irmãos? Claro que não, irmãos, eu faço isso o tempo todo. Mas eu não deixo de fazer a minha parte, eu não deixo de combater as minhas guerras, de lutar as minhas lutas. Eu não coloco a minha cruz sobre outras pessoas, né? Tem pessoas, às vezes, que se compadecem e vêm interceder por mim, em alguns casos, em momentos em que eu tô muito mal. Enfim, irmãos, tem momentos que eu estou completamente fraca, caída, abatida, passando por uma grande tribulação. E então eu preciso de uma cobertura de oração mais forte, né? Então eu vou até os irmãos e falo, irmãos, estou passando por uma tribulação, eu preciso de um clamor, preciso que vocês levantem um clamor por mim. Então, assim, são momentos, tá, irmãos? Mas a gente não pode viver dessa maneira, sabe? Grudado no outro, só esperando que todos façam tudo por nós. A gente tem que batalhar as nossas guerras. A pessoa tá com um problema com relacionamento com o filho, tá com um problema com o filho com drogas, alguma coisa, não dá pra esperar que outras pessoas combatam essa guerra por você. É claro que as pessoas, os irmãos vão ajudar, devem ajudar, mas a gente tem que entrar nessa guerra e combater a gente mesmo, intercedendo. Às vezes Deus precisa mudar alguma coisa no coração da pessoa, porque às vezes começou lá de trás, no relacionamento com o filho, alguma coisa que deu errado lá atrás, que Deus precisa consertar, precisa vir perdão, e uma porção de outras coisas, tá, irmãos? Então, se a pessoa, ela não intercede, se ela não se coloca na brecha, vai ser difícil que aconteça alguma coisa só com terceiros intercedendo, né? Então, irmãos, essa é a questão. Então a irmã falou assim, mas o que eu faço então? Porque a pessoa me pressiona, eu me sinto culpada e tal. Irmãos, você não vai dizer, não vou orar, né? Mas, orar e interceder é diferente. Você vai falar, olha, fulano, eu vou orar pelo seu filho e você vai continuar fazendo a sua parte. Vai lá e faz a sua parte. Então, você faz uma oração, ó, Senhor, abençoa o fulano, dá sabedoria para esses pais. Ok, segue em frente, tá, irmãos? Eu lembro que eu tenho uma tia-avó, e essa minha tia-avó, ela é uma pessoa, assim, que intercede muito, ela tem um ministério de criança, tinha, né, porque agora ela já tá bem idosa, então ela já não consegue mais, mas ela tinha um ministério de crianças, e ela sempre foi, assim, uma intercessora. Então, irmãos, as pessoas estavam sempre pedindo oração pra ela, e isso causava aflição nela, porque ela intercedia por um e ficava orando e esperando que alguma coisa acontecesse, às vezes não acontecia, ou acontecia e depois voltava para trás, ou então demorava muito até ter um resultado, e tinham outras pessoas pedindo oração o tempo inteiro. Um dia Deus falou para ela assim, uma oração tá bom, você ora uma vez e entrega nas minhas mãos, o resto eu faço, se for necessário interceder orar outra vez, eu vou levantar outras pessoas, mas você não precisa tomar isso para si, porque não tem como, né? Então, assim, ela parou de se preocupar, ela descansou em Deus. Então, se alguém ia lá e pedir oração para ela, ela orava prontamente pela pessoa e pronto, seguia a vida dela, acabou. Certo, irmãos? Às vezes a gente tem um caderninho de oração onde a gente intercede pelas pessoas, mas não dá, às vezes, para interceder por todas as pessoas que você vê pela rua o tempo todo. E eu comecei a perceber um negócio, irmãos. Às vezes, eu tô sempre orando pelas pessoas. Eu olho uma pessoa na rua e falo, Deus, abençoa essa pessoa, abençoa aquela outra pessoa. Mas, é só, tá, irmãos? É só isso. Mas, às vezes, Deus coloca no meu coração uma pessoa específica. Às vezes, tem uma pessoa que
toca no meu coração de um jeito que eu não consigo parar de pensar nela, eu choro quando eu penso nela, eu começo a interceder, eu me derramo. Então, são pessoas que o Espírito Santo põe no nosso coração, e não é todo mundo, sabe? Então é isso, irmãos, eu espero que eu tenha conseguido explicar, me desculpa pelas interrupções, tô com as minhas filhinhas aqui em volta. Mas é isso, irmãos, a gente não deve se sentir culpado dessas coisas, porque o próprio Jesus não conseguia ter esse clamor por todo mundo o tempo todo. A gente tem que entender que as pessoas, elas também têm que lutar a luta delas. Isso não é motivo pra gente não orar também, sabe, irmãos? Fala, não vou orar porque você tem que batalhar a sua luta. Né? A gente sempre ora, claro. Mas tem pessoas que vivem penduradas no outro, né? Meu pai sempre dizia que tem aquele tipo de crente que se chama o irmão 6 horas, né? Irmão, 6 horas por mim? Então, assim, a pessoa, ela só sabe dizer isso, né? 6 horas, 6 horas, 6 horas. Só que ela mesma não põe o joelho no chão, ela não intercede, ela não ora, ela sempre acha que o outro tem mais fé do que ela, né? E que ela mesma não tem condições. Mas não é verdade. A fé tem que ser construída. Então, se a pessoa não põe o joelho no chão, nunca vai ser construída, né? Não dá pra viver só de intercessão. Eu lembro que eu vi um testemunho uma vez de um rapaz que ele era, não sei se era traficante de drogas, e ele tinha vários problemas. E ele conhecia uma senhora que era crente. Então ele ligava pra ela e pedia oração. E quando a senhora orava, ele se sentia melhor. Então, ele se sentia paz e tal. Só que assim, irmãos, os anos foram passando e ele não evoluiu, entendeu? Não foi mudando, né? Não mudou a vida dele, não tentou melhorar, nada. Ele só dependia da oração daquela mulher. Então, quando a mulher orava, ele se sentia melhor, era como um remédio que ele tomava e tava tudo bem. Então, ele era totalmente dependente da oração daquela senhora. Um dia, ele ligou pra ela e ela falou assim, olha, fulano, se você não tomar uma atitude, eu não vou mais orar por você. Eu nunca tinha visto isso, irmãos. Eu fiquei assim, mó chocada. Eu falei, nossa, que ousadia a pessoa dizer isso. Mas ela falou assim, eu não vou mais orar por você. Você precisa se consertar. Você precisa ter vergonha na cara. Ela falou desse jeito, assim, né? De ir buscar a Deus, de começar a orar você mesmo, de interceder, entregar sua vida para Jesus. No caso, ele ainda nem era convertido, mas ele já tinha todo o conhecimento. E já fazia anos isso, irmãos, anos desse jeito, só dependendo daquela senhora. E ele não era assim, totalmente imaturo, que não tinha nenhum conhecimento, né? Não era uma pessoa que estava ainda aprendendo a andar, que estava assim naquela iniciando. É claro que se a pessoa ela é bebezinha na fé, ela tá aprendendo, é diferente, né, irmãos? Mas a pessoa ela já entendeu a coisa e ainda continua ali vivendo dependente do outro, né? Como um parasita, né, vamos assim dizer. Então ela falou isso pra ele e aquilo foi um choque pra ele, né? E ele percebeu, assim, deu um estalo nele. Ele percebeu que ele tava precisando tomar uma atitude na vida dele, né? Então esse foi o estupim para ele começar a buscar Deus e para ele realmente se converter e mudar de vida. Então, irmãos, é claro que cada caso é um caso, a gente sempre tem que pedir a orientação pro Espírito Santo, não é só pegar e sair chutando balde pra todo mundo falar, não vou orar por você, não é isso que eu tô dizendo, tá, irmãos? Não me entendam mal. Mas tem cada situação e cada situação. Então a gente tem que buscar a sabedoria de Deus, né? E com relação a interceder pelos outros, é o que eu falei pra vocês, da minha visão, né, do meu sonho, melhor dizendo. E a Bíblia fala, tem uma passagem que depois eu vou deixar embaixo pra vocês, se eu conseguir encontrar, que fala sobre a questão de que a gente não deve iniciar a construção de uma casa sem verificar se a gente tem material para acabar. Então não adianta você se prontificar a interceder por todas as pessoas e para combater a guerra de todas as pessoas se você não tem condições de dar conta, né? A gente tem as nossas guerras pessoais também, né? A irmã falou, né, que o dia que a pessoa veio chamar ela para interceder pelo filho dela, ela estava passando por um problema pessoal muito sério, né? E ela estava precisando muito de oração. E a pessoa ficou super magoada porque ela não estava intercedendo pelo filho dela. Então, assim, nós temos as nossas próprias lutas. Então, a gente tem que pegar aquela carga que a gente tem condições, né? Que o Senhor nos chamou,
que é o nosso chamado, sabe, irmãos? Então é isso, irmãos. É uma coisa muito importante a gente não ficar refém da culpa, né? Porque a primeira coisa que Satanás faz é encher a gente de culpa, né? Ele vai pegar a palavra e vai falar assim, olha, tá escrito lá e você não tá cumprindo. E aí você vai ficar se sentindo culpado e você vai acabar se tornando refém disso, a ponto de você não conseguir comer, de ficar com dor de cabeça, né? Às vezes, quem é intercessor sabe como isso é difícil, porque a gente quer interceder por todo mundo, né? É o desejo do nosso coração, assim como era de Jesus, né? Que ele viu aquele rebanho daquelas pessoas. Eu, por exemplo, sou apaixonada por animais, já falei pra vocês. Principalmente gatinhos, é o que eu mais gosto. E eu tenho 3 gatinhos que são resgatados da rua. Quando eu vejo gatinhos, ou qualquer outro animal em situação assim, o meu desejo é poder resgatar todos eles e trazer pra dentro da minha casa e cuidar de todos eles. Mas, irmãos, isso é inviável, até financeiramente a gente não consegue, né? Tem pessoas que criam ONGs, né, pra poder estar ajudando e tudo, mas não é todo mundo que consegue criar uma ONG, né, irmãos? Então, o que eu faço? Eu cuido super bem daqueles que eu resgatei, daqueles que estão sobre o meu telhado, né? E eu espero que outras pessoas façam boas ações também, porque se todo mundo fizer a sua parte, não vai ter mais animais abandonados, certo? É a mesma coisa aqueles que precisam de intercessão. Se cada irmão pegar o seu discípulo, fizer discípulos, a Bíblia fala, ide pelo mundo pregando o evangelho e fazendo discípulos. Então, se todos nós, cada um de nós que já tiver um pouquinho mais maduro, pegar uma pessoa, fizer um discípulo, cuidar daquela pessoa, a gente não vai ter mais pessoas abandonadas na fé, né? Irmãos necessitados, passando por dificuldades, sem alguém que cuide deles, que clame por eles, né? Então, assim, esse é o trabalho do cristão, cada um faz a sua parte, a gente não consegue fazer tudo, mas a gente faz aquilo que é possível fazer com o nosso próximo, né? Quem é o nosso próximo? Aquela pessoa que Deus colocou na nossa vida pra gente cuidar, e não é todo mundo, né? Eu lembro de um livro que eu li, eu vou lembrando das coisas, gente, eu não programo nada, eu vou lembrando. De um livro que eu li, de uma senhora que ela era árabe, que era o país? Era Afeganistão? Acho que era Afeganistão. Esse livro se chama Ei Deus, é um livro ótimo, tá? Se vocês quiserem ler. Não é Ei Deus não, desculpa. É Atrevi-me a Chamar-lhe Pai. Ei Deus é outro livro, também é ótimo. E nesse livro ela se converteu no meio, assim, do mundo árabe ali, não tinha igreja, não tinha irmãos, não tinha nada. Ela se converteu sozinha, com experiências com Deus, arranjou uma Bíblia e começou a seguir. Então ela começou a tentar pôr à risca, né, o que ela lia na Bíblia, o máximo que ela podia. E até assim que ela começou, ela era uma senhora rica, tá, irmãos? Que ela tinha ganhado uma herança e tudo, isso é meio raro, né, nesse tipo de país, mas ela era rica e tudo. E ela morava só com o neto dela. Então, ela tinha muitas condições financeiras. E um receio que ela tinha era de começar a ajudar financeiramente as pessoas e depois as coisas saíram do controle. Por quê? Porque um conta pro outro e tal. Até que um dia apareceu uma moça na casa dela passando necessidade, com o filhinho doente, o bebezinho doente. E ela foi lá e cuidou, pagou médicos, remédio, comida e tudo mais. Só que assim, ela tava morrendo de medo, porque ela pensou assim, vai chegar amanhã e vai ter uma fila de necessitados na minha porta. E como é que eu vou fazer? Porque assim, ela era bem de vida, mas não assim pra dar conta da cidade inteira, né, irmãos? Então assim, ela pensou que ia ter uma fila de necessitados na porta dela. Só que não foi isso que aconteceu. No dia seguinte não tinha uma pessoa, não tinha ninguém. Por quê? Porque aquela pessoa Deus enviou, os outros não. Então, irmãos, às vezes a gente tem medo, né, das coisas saírem do controle. Isso é um medo humano que a gente tem. Mas o Espírito Santo tem tudo sob controle. Então ele vai enviar uma pessoa para você interceder e você vai colocar o seu coração para aquela pessoa. Outras pessoas você não vai sentir de interceder, não vai tocar o seu coração. Então você só faz uma oração geral, fala, Deus abençoe essa pessoa e pronto, certo? Eu espero que eu tenha conseguido me explicar, irmãos. Eu aqui do canal, eu tenho alguns discípulos que eu ajudo, né? Pessoas que me seguem e que pedem meus conselhos. Mas são poucas pessoas, né? Eu tenho, assim,
400 e poucos inscritos, acho que é. Mas não são essas 400 pessoas que eu faço discipulado, né? Não tem assim, meia dúzia de pessoas no máximo, talvez um pouquinho mais. Mas é isso, irmãos. Eu não consigo cuidar de todos vocês. O que eu posso fazer? Eu coloco os vídeos e vocês se alimentam pelos vídeos, né? O vídeo é uma maneira de atingir todos vocês, né? Mas no âmbito pessoal, na batalha espiritual, eu consigo cuidar de alguns de vocês. Gostaria muito de interceder por todos, de conversar com todos. Eu coloco meu WhatsApp, eu falo, eu peço para vocês entrarem em contato. Por quê? Porque o meu canal é pequenininho, certo? Eu tenho poucas pessoas ainda. O dia que ele for um canal grande, vai ficar mais difícil. Eu lembro que assim, falando nisso, me lembrei de um negócio. Eu questionei para Deus, por que o meu canal não cresceu mais? Tem outras youtubers cristãs que começaram mais ou menos na mesma época que eu e já tem, assim, muito mais gente, né? Tem gente que já tem mais de 100 mil inscritos. Por que o meu canal não cresceu, né? Eu questionei isso pra Deus, falei, Deus, será que eu fiz alguma coisa de errado? E eu senti Deus falando assim, não tem nada errado. É porque eu te chamei pra ser mentora. E não dá pra ser mentor de todo mundo, né? De muita gente, as coisas saem do controle e você não vai conseguir dar conta. Então, assim, eu coloquei pouquinhas pessoas, porque essas são as pessoas que você consegue cuidar, né? Então, assim, talvez um dia o canal cresça, mas cada um tem o seu chamado. Tem gente que é chamada para pregar para as multidões, mas ele não vai tratar de cada pessoa ali dentro da multidão, porque ele não consegue, né? Outras pessoas vão fazer esse trabalho. Por isso que cada um tem um chamado, sabe, irmãos? Então, não se culpe se você não está pregando para multidões, né? E também, se você tá pregando para multidões, não se culpe se você não tá cuidando tão delicadamente, pessoalmente, de uma pessoa e outra. Talvez não seja o seu chamado, certo? Então é isso, irmãos. Espero que eu tenha conseguido tirar a dúvida da irmã. Se a irmã ainda tiver dúvida, me manda um áudio que eu respondo. Essa irmã é uma das minhas discípulas. E é isso, irmãos. Até o próximo vídeo. Se você tiver alguma sugestão de tema, tiver alguma dúvida, quiser colocar aqui nos comentários, eu respondo. Talvez, de repente, se tocar o meu coração, eu faça um vídeo sobre o assunto, né? Ajuda muito se vocês derem sugestões de dúvidas, porque aí eu sei o que vocês estão com dificuldade, o que vocês gostariam de ouvir, o que vocês querem saber. Tá bom, irmãos? Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.